Bem-vindo e obrigado pelo acompanhamento. Nós vamos aqui falar um pouco a respeito de Matchcaps, que é um efeito que a gente consegue obter utilizando o objeto no recurso de um modo sólido, que é a visualização da viewport, que pode ser selecionada aqui nessa parte de baixo, onde nós temos aqui a opção Viewport Shade. Vocês podem escolher o modo sólido, que é o modo padrão de inicialização aqui do projeto. Então, quando nós temos esse objeto aqui, a gente pode simplesmente teclar a tecla N e abrir esse menu de propriedades aqui da 3D View na direita. E a gente pode rolar essa barra de rolagem aqui para baixo e clicando na opção Shading, que é a guia que nós temos aqui nessa barra, vocês vão ver que eu posso acionar o Matchcap. Clicando aqui nessa opção e clicando nessa caixinha, vocês vão ver alguns efeitos que a gente pode utilizar junto aí ao modelo que nós estamos trabalhando na área espacial. Se eu clicar aqui, por exemplo, nesse dourado, vocês vão ver que o cubo ele se assemelha a uma condição dourada na sua superfície. Esse efeito é bem legal quando a gente utiliza um objeto com a quantidade de faces maior. Para nós entendermos isso, vamos fazer o seguinte: eu vou selecionar o cubo, teclar a tecla X e vou adicionar com Shift A, dessa vez, uma esfera V. E vou dar um smooth. Vocês vejam que é o efeito do Matchcap aqui é interessante. Só que esse Matchcap ele só vai funcionar utilizando o modo sólido. E se eu quiser renderizar o Matchcap, se eu vier aqui em cima, clicar na opção Render Image ou clicar a tecla F12, vocês vão ver que eu consigo renderizar o objeto, mas o efeito simulado não acontece. Dando ESC para sair, para que saia o efeito é necessário de eu renderizar esse objeto na condição denominada OpenGL Render Image, diferente do F12. Clicando aqui nessa opção, vocês vão ver que o objeto é renderizado pela OpenGL e ele aqui já tem o efeito do Matchcap durante a renderização. Bem, como é que eu faço então? Já que se eu vier aqui para o modo Texture, vocês não vão ver o efeito acontecendo. Veja que some aqui na guia da direita a opção denominada Matchcap. Se eu vier para a funcionalidade denominada Material, vocês vão ver que também não acontece. Da mesma forma, se eu utilizar o modo renderizado, não vai estar aparecendo. Para nós corrigirmos esse tipo de efeito usando Matchcaps, vou clicar a tecla N aqui para fechar. E para quem não conhece ainda o que são Matchcaps, são imagens mapeadas através das normais do objeto e através de um processo chamado GLSL. Essas imagens dão a aparência de um objeto real. Estão vendo aqui, por exemplo, a circunferência com um aspecto aqui metálico. Bem, nós vamos só desativar o Matchcap aqui. Como é que a gente pode fazer aqui o uso de Matchcap sem a necessidade de usar esse efeito que só funciona quando a gente usa o modo sólido? Então, um dos exemplos aqui é a gente, por exemplo, adicionar o objeto, clicando em Material, material novo. Nós vamos dar um New aqui nele. E com esse material ativo, o primeiro passo aqui é nós virmos aqui na guia chamada Shading, que é a guia de sombreamento, clicarmos em Shadeless. Veja que a gente dá um aspecto um tanto claro aqui ao objeto. Feito esse procedimento, nós vamos agora nos deslocar do ícone de material para o ícone, que é o ícone de texturas, que é aquele quadrado em forma de um tabuleiro de xadrez. E aqui nós vamos ter a opção de atribuir uma textura para o material que nós aplicamos no objeto. Então, temos três opções aqui: texturas para o Word, que é o ambiente, textura para o material e o pincel. Eu estou utilizando, pessoal, aqui a versão 276, não estou utilizando aqui o 277 nem o 278,
porque a placa do meu equipamento aqui, ela tem uma certa dificuldade de realizar o efeito Match Cap através do modo sólido com a barra de propriedades. Não sei porquê, talvez seja alguma questão de configuração, mas eu não consegui resolver isso, então eu preferi optar por uma versão anterior. Provavelmente o seu equipamento vocês podem estar utilizando aí a versão 278 ou 277, que vai estar funcionando aí tranquilamente, tá ok? Então nós vamos aplicar aqui a textura, clicando em New, e o que é que nós podemos fazer? Veja que nós vamos aqui em Type, definir que tipo de textura nós vamos aplicar ao objeto. Nós vamos usar, entre essas opções aqui, a opção chamada Image ou Movie, ou seja, nós vamos usar uma imagem ou um arquivo de vídeo, se a gente quiser. Então vamos usar a imagem. Com o Image ou Movie acionado, nós vamos ver que surge uma guia nessa barra de propriedades de textura, denominada também Image. E aqui a gente pode simplesmente clicar nessa opção Open, onde a gente vai buscar alguns Match Caps, nesse caso aqui, que eu baixei junto à internet, que vocês podem baixar de forma gratuita, jogar em uma determinada pasta e se utilizar dessas texturas para fazer o efeito. Então eu tenho aqui umas texturas que eu baixei, e aqui eu tenho algumas opções de Match Caps, que são as imagens de mapeamento normal. Por exemplo, se eu quiser usar essa condição aqui desse verde, eu posso encostar o cursor, clicar em Open Image, e vocês vão ver que eu atribuí a esse objeto, vocês podem não estar enxergando porque nós estamos usando o modo sólido. Mas se nós viermos no modo renderizado, vocês vão ver algo parecido com isso aqui. Então nós precisamos, quando nós inserimos a imagem na textura, vir aqui na guia chamada Mapping, mudarmos essa opção Coordenadas, clicando em um V, para o modo Normal. Veja que eu consigo aqui, no modo renderizado, agora tem um efeito de Match Cap, através de uma textura que eu baixei, usando o modo que vocês estão vendo aqui. Se eu tentar vir aqui para o modo Material, vocês vão ter também o uso do Match Cap atribuído ao mesmo. Se viermos aqui no modo Texture, vocês não vão ter, e no modo Sólido, vocês não vão ter. Mas no modo Material ou no modo renderizado, nós vamos ter o efeito aqui simulado. Se quisermos alterar, por exemplo, nós podemos vir aqui novamente em Textura. Vamos escolher uma outra imagem qualquer só como exemplo. Vamos voltar lá ao nosso diretório, onde nós temos as imagens. Vou usar aqui, dessa vez, vamos ver uma imagem dourada aqui. Vamos usar essa aqui, essa imagem dourada. Vou dar o Open Image. Olha como o objeto toma um aspecto aqui bem interessante. Então é isso aí, pessoal. Como é que vocês podem fazer um mapeamento do Match Cap através da renderização básica, utilizando o modo renderizado ou o modo material. Aqui vocês vão ter o efeito de forma interessante, sem precisar vir aqui do render do OpenGL. Então, simplesmente no Render Image, ou F12, vocês vão ter o efeito aqui proporcional à forma do Match Cap que vocês tenham baixado. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito da dica e até o próximo tutorial.